Queridos, vamos lá. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça e por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Olha só que coisa maravilhosa. Salmo de número 23. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Só que chama a nossa atenção porque Davi, ele era segundo o coração de Deus, mas antes de Davi ser rei, ele era pastor de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. Então Davi, ele conhecia muito bem quem era e como era uma ovelha. E agora ele deixa de falar dele para falar de outro pastor que não era ele. O título começa com letra maiúscula dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe por quê? Porque o pastor, o verdadeiro pastor, ele cuida da ovelha. E o verdadeiro pastor, ele dá a vida pela própria ovelha. E o próprio Jesus, lá no livro de João, no Evangelho de João, ele fala sobre o pastor, dizendo que ele era o bom pastor, e ele dava a vida pelas suas ovelhas. E isso era profético, porque ele não tinha morrido ainda, mas ele estava querendo dizer: eu vou dar a minha vida para salvar a sua vida. E agora nós vamos fazer esse contraste entre o Evangelho e o Salmo de número 23. E no Salmo de número 23, o próprio Davi escrevendo, ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida, e quando nós estamos passando por tribulações, como era o caso dos nossos irmãos que passaram essa semana, uma semana difícil, muito difícil, não foi fácil. Nós entendemos uma coisa, que quando nós somos ovelha do Senhor, não falta nada. Você não entendeu? Quando nós somos ovelha do Senhor, não falta nada. Mas deixa eu lhe dizer, não falta nada mesmo. Por quê? Porque tem hora que tem luta, não vai faltar luta, vai ter luta. Tem hora que vai ter dificuldade, por quê? Porque não vai faltar a dificuldade, vai ter dificuldade. Mas tem uma coisa: no meio da luta, no meio da dificuldade, também tem a provisão de Deus, também tem o momento do socorro de Deus, também tem as mãos de Deus para nos acolher. E o salmista Davi disse: olha, não falta nada, o Senhor é o meu pastor e não me falta nada. Olha, irmãos, porque uma ovelha, ela é diferente dos outros animais. A ovelha não pode andar só, ela tem que andar no rebanho. Por quê? Porque a ovelha é presa fácil para o lobo. O lobo devora a ovelha facilmente, porque a ovelha, ela é dócil, e ela por si própria, ela não sabe se defender. Então ela precisa de estar sempre ali sendo pastor
ela precisa de estar sendo assistida pelo pastor, e ela anda naquele rebanho sempre guardada pelo pastor. O pastor ele está ali de olho se vem um lobo, se está vindo um outro animal para tomar uma ovelha dele. E o pastor ele anda com duas coisas importantes: ele anda com a vara e ele anda com o cajado. Alguém pode achar a vara é para bater na ovelha. Não, ovelha não se bate, ovelha se cuida. E o pastor, ele sabendo como lidar com a ovelha, ele anda com uma vara e com um cajado. Para quê? A vara não serve para conduzir a ovelha, para ir conduzindo ela pelo caminho. E além de servir disso, também serve para espantar algum animal que tente se aproximar da ovelha. Então ele usa a vara. O cajado ele usa para quê? Ele usa o cajado justamente para, se uma ovelha cair em algum buraco, em alguma emboscada, o que ele faz? Ele coloca o cajado sobre a ovelha e ele puxa a ovelha do buraco. Por quê? Porque o pastor ele não tem alegria nenhuma em ver uma ovelha caída no buraco. Não. Ele viu a ovelha está caída, ele coloca o cajado e a puxa para fora. É para isso que serve o cajado do pastor. E o salmista Davi, nada melhor do que ele para conhecer, porque ele era pastor. Ele era pastor e ele cuidou das suas ovelhas. E uma certa feita apareceu um urso para devorar a sua ovelha. Sabe o que ele fez? Ele se revestiu do poder de Deus, e ali ele se atacou com o urso, rasgou o urso para salvar a ovelha. Outro dia um leão se levanta contra a ovelha dele, e ele mata o leão e rasga as suas barbas, e assim também defende a ovelha do leão. Sabe por quê? Porque o pastor ele tem cuidado das suas ovelhas. E eu quero lhe dizer, nós temos um pastor chamado Jesus Cristo, e esse que cuida de nós, ele cuida da nossa vida, ele cuida do nosso ser, ele tem cuidado de nós. E ainda que o adversário tente de todas as formas nos abater, tente de todas as formas machucar-nos, eu quero lhe dizer uma coisa: o nosso pastor, ele tem cuidado de nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe por quê? Porque o pastor ele deixa tudo completo para a sua ovelha. Ele já anda com alimentação, ele anda com água, porque ele sabe quando a ovelha precisar de água, ele vai conduzir ela no lugar certo. Ovelha não consegue beber água em cachoeira. Ovelha tem que beber água em lugares onde a água é tranquila, em riacho. Ovelha não é como girafa que se alimenta nas árvores, que consegue comer no alto, não. Ovelha tem que comer comida rasteira. É por isso que o pastor, com cuidado na ovelha, ele leva ela para onde? Para pastos verdes, pastos verdejantes, para ela se alimentar. E quando ela se alimenta ali, depois ele leva ela a águas tranquilas. Ei, querido, eu quero lhe dizer uma coisa: Jesus ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você, ele tem nos alimentado, ele tem saciado a nossa sede, porque ele é o verdadeiro pastor. E Davi conhecia muito bem o que era ser pastor, mas ele não estava falando dele. E é esse pastor que eu quero lhe apresentar. Eu não quero apresentar o pastor Davi, eu quero apresentar o pastor do Davi. Eu quero apresentar para você esse pastor que tem nome, e o seu nome, a Bíblia diz que é maior do que qualquer outro nome. A Bíblia diz que sobre o seu nome, sabe o que vai acontecer? Toda língua tem que confessar que ele é Senhor, e todo joelho tem que se dobrar diante dele e reconhecer que o seu nome está acima de todos os nomes, e o nome dele é Jesus de Nazaré. É ele que morreu por mim, é ele que morreu por você, foi ele que morreu por nós. É esse o pastor do Salmo 23, e ele cuida da sua ovelha com todo carinho, com todo cuidado. Leva para se alimentar, leva para beber água e cuida dos ataques.
Então a Bíblia relata e mostra o cuidado que ele tem com a ovelha. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Querida, a confiança é algo importantíssimo. A Bíblia diz no outro salmo: confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Como? E o mais ele fará, ou tudo ele fará. O que é que nós temos que fazer? Entregar. Primeiro ponto, entrega o teu caminho a ele. Segundo, confia nele. Terceiro, é com ele. A terceira parte é com ele, ou seja, eu vou entregar a minha vida a Cristo. Entreguei a minha vida a Cristo. Segunda, eu vou confiar em Cristo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus prometeu maravilha para todo mundo, é isso? É isso? Jesus prometeu uma vida fácil para todos, é isso? Não! Jesus prometeu e disse assim: olha, no mundo vocês teriam ou terão aflições. Mas sabe o que ele disse? Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha coragem. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Você vai vencer. Você vai passar. Ei, não tem dias, eu estava falando para a nossa irmã Luana. Eu fui orar por ela, orar por eles, na casa deles, num desses dias de aflições, de dificuldades. E eu disse para ela: tem dias na nossa vida que parece que um dia ele tem 26 horas, 27, 28, sei lá, porque a noite não passa, o dia não vem. Parece que o problema não cessa. Eu não sei se você já viveu em um desses dias tão turbulentos que você fala: meu Deus, essa noite não passa, esse dia não se acaba. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Acredite, todo mal tem fim, toda dificuldade tem um fim, toda luta tem o seu começo, mas ela tem um meio, mas ela também tem um fim. E aí nós vamos olhar para a Bíblia, e nós vamos olhar para o Salmo de número 23, e diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Sabe o que é isso, querido? Dependência total, confiança total. Dependência total e confiança total. Tem épocas e tem dias na nossa vida que as portas estão travadas, fechadas. É assim ou não é? É porta de emprego, é a saúde, é o problema na casa, é a dificuldade, é isso. Portas estão fechadas. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, todavia nós vamos continuar crendo no Senhor. Nós vamos continuar acreditando no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é aquele que abre e é o que fecha. Ele é o que sara a ferida e é o também que abre a ferida. Acabou. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Olha que coisa interessante. Você pega uma infecção hospitalar, pegou uma infecção hospitalar, é redundante o que eu vou dizer. Aonde se pega uma infecção hospitalar? Aonde? Hospital, é redundante. Ora, pega uma infecção hospitalar aonde? No hospital. Aonde você vai tratar essa infecção hospitalar? No próprio hospital. Sabe o que quer dizer isso? Tem problema que você está com problema dentro da igreja, mas você vai ter que se curar aonde? Dentro da igreja. Não tem jeito. Então não importa aonde nós passemos e como passemos, nós temos que passar acreditando no Senhor. Ainda que eu passe no vale da sombra da morte, ou seja, eu passo beirando a morte. Eu não sei se você já passou pelo vale da sombra da morte. Eu passei um dia, tomei, sei lá, acho que foi 3 ou 4 tiros, a queima-roupa, nenhum acertou. Disparou 4 tiros, a queima-roupa, nenhum acertou. E naquele dia eu estava tão cheio de Deus, era umas 5:30 da manhã,
quando eu me deparei com uma pessoa e ele amava, e quando ele dava os tiros, só vinha um versículo na minha mente. Sabe qual era o versículo? Vou lhe dizer qual era o versículo. Vi um versículo assim, ó, bem conhecido, que o apóstolo Paulo escreveu, endereçado para Timóteo, e ele disse assim: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Só me resta agora herdar a coroa da justiça, que está guardada não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vida. Sabe por quê? Porque eu acreditava que era o fim, eu acreditava que a minha história já estava findando, mas eu não sabia que Deus estava colocando uma vírgula na minha história e ainda tinha muita coisa a se fazer na minha vida. Eu quero lhe dizer uma coisa: se você está pensando, quem sabe que está passando por conta de passar por um momento difícil, você acreditar que é o final, ei querido, abra os seus olhos espirituais e veja e entenda que Deus ainda tem uma longa jornada para a tua vida e ainda tem uma história a se cumprir na tua vida. Por isso continue adorando a Ele. Não importa o momento, mas nós temos que confiar. Nós temos que confiar. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: uma das maiores ferramentas do adversário usar ou tentar usar contra uma pessoa, contra um cristão, contra um servo de Deus, uma serva de Deus, sabe qual que é? A desconfiança. Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites, foi levado para ser tentado no deserto. Quando chega no deserto, o adversário mostra os 4 reinos da terra, leva ele no pináculo mais alto e começa a mostrar as grandezas da terra. Eu posso imaginar ele dizendo: olha, ali está Nova York, ali está Tóquio, ali está São Paulo, ali está Roma, e ele começou a mostrar as grandezas da terra. E tem uma coisa: se você se dobrar diante de mim, eu vou te dar tudo isso. Só que Jesus confiava no Pai. Ele estava com fome, ele estava, quem sabe, enfraquecido por conta do jejum que ele estava jejuando, mas ele tinha dentro dele a força, e é a força que Davi nos ensina a ter, quando ele diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu quero lhe dizer uma coisa: essa palavra ela tem poder, essa palavra ela tem força, e quando você tiver dificuldade, é ela quem vai te socorrer. Aí o que acontece? Jesus está lá naquela situação, o adversário tenta ele, e ele diz: não, está escrito. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: mais vale uma palavra dessa pregada do que muitas coisas por aí. Por quê? Porque está escrito. Quando eu uso assim, está escrito. Olha o que Jesus disse para Satanás. Satanás queria dar o reino para ele, queria dar tudo para ele, mas ele precisava se dobrar diante de Satanás. Ele disse: não, está escrito: somente ao teu Deus adorarás, e somente diante dele se prostrarás. Irmão, essa palavra ela tem poder. Por isso que é necessário que guardar essa palavra. E é hoje, o dia de hoje, a noite de hoje, ela está sendo para você se alimentar dessa palavra. Jesus está dizendo para mim e para você: eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Quando você tiver dificuldade, acredite que Ele é o seu pastor, acredite que Ele tem cuidado de você, acredite que Ele está com você. E como eu estava dizendo, uma das maiores armas do adversário é tentar colocar a desconfiança, porque quando entra a desconfiança, falta a fé. Entrou desconfiança, falta a fé. Jesus estava com fome. Irmão, quem está jejuando, misericórdia, os irmãos já passaram por isso. Você está jejuando? Ah, meu irmão, se prepara, porque naquele dia vai ter bolo cheirando
saindo do forno. Naquele dia o pãozinho vai estar quentinho e a manteiga derretendo. Para quem ama, né? Pãozinho de manteiga derretendo. E vai ter aquela comida maravilhosa. E vai ter tanta coisa que você vai falar: meu Deus, tinha que ser hoje. Podia ser amanhã. Podia ter sido ontem. Né? Quando a gente está jejuando, Jesus estava jejuando, o que acontece? Ora, com muita fome, 40 dias jejuando no deserto. Aí agora o adversário diz assim: eu sei que você tem poder para isso. Por que você não pega essas pedras aí, transforma em pães? Glória a Deus. Por que você não transforma ela em pães? Se ele não acreditasse em Deus, se ele não tivesse a sua fé enraizada em Deus, ele poderia transformar pedra em pão. Sabe o que ele responde? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa: o seu pastor, o meu pastor, tem cuidado de nós, e a sua palavra é ela que nos põe em pé, é ela que nos põe na presença do Senhor. Por isso eu quero lhe dizer uma coisa: não permita que o adversário lhe tire da presença de Deus por nada. Diz assim: eu não trocarei. Repete aí: eu não trocarei Jesus por nada. Isso aí. Sabe por quê? Porque o adversário ele tenta fazer com que você troque Jesus por qualquer coisa. Mas nós não trocaremos Jesus por nada, porque nós entendemos que Jesus morreu para nos salvar. Ele morreu para que eu e você tivesse vida, e a vida com abundância. É essa vida com alegria, é essa vida com transformação, é essa vida de mudança, a qual só Ele pode dar. Só Ele. E o salmista Davi, voltando para o Salmo 23, ele conhece esse pastor, e é por isso que ele fala dele como se ele fosse uma ovelha e um pastor cuidando da ovelha. Queridos, para finalizar, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe por que o adversário não tragou a tua vida ainda? Sabe por quê? Porque Deus tem cuidado de você. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que, olha, o adversário ele anda em derredor de nós como se fosse um leão rugindo para nos tragar. Só que nós sabemos que o verdadeiro leão, ele se chama leão da tribo de Judá, e o nosso leão, ele está vivo para nos matar. Então, queridos, eu quero lhe dizer: o Senhor ele tem cuidado da tua vida, ele tem cuidado de você, a cada dia ele tem cuidado de nós. Quantos livramentos que nós não temos, livramentos que vemos e livramentos que não vemos. Sim, livramentos que nós conseguimos enxergar, que é um livramento, e livramentos que nós não conseguimos enxergar. Sabe por quê? Porque o Senhor ele tem cuidado da tua vida, ele tem cuidado de você. Então o salmista Davi, quando ele diz assim, ele prepara uma mesa para mim perante os meus inimigos. Sabe o que quer dizer isso? Deus tem todo o cuidado com a sua vida. E ainda que os teus adversários, ainda que o teu inimigo esteja ao teu redor para tentar lhe tragar, não se preocupe não, porque a mão do Senhor já está estendida para te salvar, para cuidar de você. Eu quero que esta palavra seja para você como escudo, para bloquear todos os dardos do adversário, para bloquear toda a ferramenta levantada contra ti. Sabe por quê? Porque essa palavra é quem vai nos fortalecer, é ela quem vai edificar a nossa fé. Por isso, querido, guarda essa palavra
minha vida. Ele tem cuidado de mim. Querido, não se preocupe. O crente não é peru, leitão para morrer de véspera. Ele só bate na hora certa. Amém? Vamos colocar em pé. Eu quero orar por tua vida. Eu quero orar por você. O nosso Deus abre porta onde não tem porta. O nosso Deus continua fazendo milagres. Nós só temos que confiar. Nós só temos que acreditar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar nessa noite. Orar por você, quem sabe esteja passando por alguma situação, por algum problema, por alguma adversidade. Eu quero orar por você. Quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Se você ouviu essa palavra, se você está com o teu coração aí, eu precisava de receber uma oração. Venha que eu vou orar por você nessa noite. Eu quero te convidar para você estar aqui à frente, para nós estarmos orando por sua vida, orando por você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o momento que você está enfrentando, mas eu sei que o nosso pastor, ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado da nossa vida, e ele é fiel. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar nessa noite para agradecer ao Senhor por esse momento a qual o Senhor nos permitiu de estar na casa dele, adorando e exaltando ao nome do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus e querido Pai, Senhor, nós estamos na sua presença, Senhor, e mediante a tua palavra, a qual nós entendemos nessa noite, que o Senhor é o nosso pastor, e não nos faltará nada, Senhor. Não faltará luta, não faltará dificuldade, não faltarão os problemas, mas também não faltará, Senhor, a porta aberta, uma porta de escape. Não faltará, Senhor, uma resposta. Não faltará, Senhor, uma saída. Não faltará uma solução. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, porque nós somos ovelha do seu pasto, do seu rebanho. E o Senhor conhece cada ovelha e a chama pelo seu nome, Senhor. Senhor, guarda a nossa vida, cuida de nós, cuida do teu povo, cuida do teu filho, cuida da tua filha, Senhor. Salva, livra dos perigos, Senhor, a qual o adversário arma ciladas e emboscada para os teus filhos. Assim como o lobo tenta tragá-los, assim como o lobo tenta destruir e abater uma ovelha, assim é o nosso adversário, que tenta todo dia destruir a nossa vida, destruir a nossa paz, tirar a nossa alegria, tirar a nossa felicidade. Pai, guarda a nossa vida no Senhor, esconde em Ti a nossa vida, porque nós reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor. Senhor, agora nós te pedimos, Senhor, leva-nos para os nossos lares, leva-nos para as nossas casas, Senhor, e Senhor, nos dê domingo abençoado da Tua presença. Guarda-nos, Senhor, dai-nos uma semana de bênção em Tua presença, Senhor. Sê conosco na semana, Senhor, e assim, Senhor, nos permita que nós venhamos no outro final de semana a adorar e exaltar o Teu nome. Assim, Senhor, nós te pedimos e assim te agradecemos, em nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.